Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula de matemática e hoje eu vou fazer uma correção referente a algumas das últimas questões que eu passei sobre média aritmética, certo? Na verdade serão duas questões que eu vou corrigir que ficaram incorretas em algumas respostas, senão o pessoal não conseguiu responder. A primeira está na página 5, certo? E a questão 2. Vocês peguem o livro didático de vocês para acompanhar junto comigo e vamos ver aqui. Olha só. Um banco fez um levantamento para saber o tempo médio de atendimento dos clientes quando chegam ao caixa. Para isso, acompanhou quanto tempo 9 pessoas levaram para ser atendidas em certo dia, como indicado ao lado. De acordo com esse levantamento, em média, em quanto tempo cada cliente foi atendido pelo caixa. Então, olha só, nós temos aí, né, os valores correspondentes a cada pessoa que estava na fila. No caso aqui, ó, tenho 9 valores, né, do tempo, em minutos. Aí o primeiro passo é somar esses valores, né? Então, vamos fazer logo a soma aqui. Vou colocar os valores com maior do que 10, seja maior do que 10 acima logo, né? Então aí eu venho agora com os que tem apenas as unidades, tá? E aí depois que somarmos, né, nós vamos fazer a divisão, tá? Então olha só, tem aqui 9 valores, certo? Então, 12 com 5, 7, mais 6, 13, mais 8, 21, mais 4, 25, mais 5 dá 30, né? Mais 7 dá igual a 37, mais 6, 43, e mais 3, 46. Se olhar, 46. Desce, fica embaixo o 6 e sobe o 4. Aí 4 mais 1, 5, mais um 6, mais 4 mais um 5, mais um 6 e mais um 7. Temos aí o resultado igual a 76, né? Ou seja, deu 76 minutos. Tá? Como somamos em minutos, então o resultado deu 76 minutos. Agora vamos fazer a divisão, né? 76 dividido por 9. Então, 76 dividido por 9 é igual a 8. Né? E vai sobrar quanto? Vamos ver. 8 vezes 9 dá igual a 72, para 76 sobra 4. Aí, para continuar a divisão, coloco uma vírgula do lado do 8 aqui e um zero no 4. Aí vai aumentar para 40. Tá? 40 dividido por 9 dá igual a 4. 4 vezes 9 dá 36, para 40 sobra 4. Boto mais uma vez o zero aqui, aí vai dar a mesma coisa, né? Que deu, a primeira deu 4, então vai sobrar 4 de novo. E isso significa que essa divisão é infinita, né? Então pronto, aqui nós obtemos como resultado dessa divisão 8,44, né? 4, certo? Pronto. A parte inteira desse resultado representa os minutos, né? Ou seja, são 8 minutos. Mas aí vem a parte decimal. A parte decimal, na verdade, representa os segundos. Mas para a gente descobrir exatamente quantos segundos isso significa, né, o que representa aqui, nós vamos pegar a parte decimal aqui, ou seja, apenas o 0,4, né, como ele repete, eu pego apenas o primeiro 4 e vou multiplicar por 60. Por que por 60? Porque 60 é o tempo em segundos de 1 minuto, não é isso? Então eu vou multiplicar por 60 para saber quanto esse 0,4 dá em segundos. Então vamos aqui calcular em cima também. Coloca aqui 60 vezes 0,4. Então 4 vezes 0 dá 0, 4 vezes 6, 24. Como é uma multiplicação com número decimal, então a vírgula que está aqui, né, no número que multiplicou, eu vou também levar em consideração essa casa decimal no resultado. Aí vamos ter uma vírgula entre o 4 e o 0. Aí na verdade vai ficar apenas 24, não é isso? E após a vírgula, o zero eu nem conta. Então, o resultado disso aqui é 24, ou seja, 24 segundos. Sendo assim, a resposta desta questão é igual a 8 minutos, tá? E 24 segundos. 4 segundos. Pronto, chegamos ao resultado, tá? Vou destacar aqui, ficar claro para vocês. Pronto. Aí teve uma outra questão que também, né, foi nessa última atividade,
que está na página 6, e é a questão 6, que ela é o seguinte enunciado. Em um hotel, durante o dia, há 4 mensageiros que acompanham os hóspedes aos apartamentos. Como recebem normalmente gorjetas de diferentes valores, eles combinaram em dividi-las igualmente ao final de cada semana. Os valores da tabela são referentes ao total das gorjetas recebidas na última semana. Aí tem a tabelazinha, é isso? Eu coloquei aqui no quadro, certo? Então, na letra A está falando o seguinte: qual a quantia total recebida por eles, né? Nesta semana. Então, a gente vai calcular aqui. Para descobrir qual a quantia total, eu vou falar apenas somado, certo? Vou colocar aqui uma somazinha, tá? E vamos descobrir qual é o total disso aqui. Então, olha só. Tem aqui, olha só. 140 mais 150 mais 65 mais 90. Aí aqui na primeira linha, na primeira coluna, eu vou ter apenas 5, né? Aí vamos para a segunda coluna, que eu tenho 4 mais 5 dá 9, mais 6, 15, mais 9, 24. Aí dessa 4 sobe 2. Aí 2 com 1 faz 3, mais 1 faz 4. Ou seja, o total corresponde a R$ 445, né? R$ 445. Vamos ver a letra B agora. Na letra B nós temos o seguinte: quanto cada um recebeu após dividirem as gorjetas entre eles, né? Vamos ver aqui qual foi o valor que eles receberam após dividir. Então vamos dividir isso aqui por quanto? Veja bem, nós temos 445 no total, né? Se são 4 pessoas, então vai ser dividido por 4. Então vai dividir por 4. 4 dividido por 4 dá 1, né? Sobra 0, aí desce o 4. 4 dividido por 4 dá 1 novamente, sobra 0 e desce o 5. 5 dividido por 4, aí vamos ter 1, né? E vai agora sobrar 1 aqui, abaixo do 5. Veja só, aí para continuar a divisão, vou colocar uma vírgula aqui após o último 1. E vamos colocar um 0 aqui, né? Aí eu vou ter 10 agora. 10 dividido por 4 dá 2. Aí 2 vezes 4 dá 8, para 10 sobra 2. Né? Como eu coloquei aquela vírgula, eu coloco mais uma vez um 0 aqui no 2. Aí eu vou ter 20. 20 dividido por 4 dá 5. 5. E aí eu vou ter 5 vezes 4 dá 20, para 20 sobra 0. Pronto. E aí eu tenho o resultado, olha só. 111,25. Ou seja, cada um recebeu após a divisão R$ 111,25. R$ 111,25, né? Esse é o resultado dessa questão, tá? Aí vamos para a letra C. Veja só. Que conceito matemático foi usado ao dividirem a soma das gorjetas entre eles, né? Aí a gente vai observar que esse conceito que nós utilizamos aqui de matemática foi aquele de média, da média aritmética, né? O conceito é de média aritmética, certo? Então, essa foi o conhecimento, né, utilizado para fazer essa divisão aqui, tá certo? Aí chegamos a esse conceito. Por último, eu tenho o seguinte: essa daqui nós temos a seguinte questão: o que essa atitude demonstra quanto à relação entre esses mensageiros? Aí é mais uma questão pessoal, né? Vocês vão responder da forma que vocês acham, né, que essa atitude representa. Aí vocês respondam da forma que vocês acharem melhor, né? Assim como muitos já responderam, tá? Então, essa era a correção para hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Eu espero que tenha sido possível ajudar naquilo que vocês estão fazendo, né, em relação a essas atividades de média aritmética. E por hoje é só, certo, gente? Até a próxima videoaula.